Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teológica. Meu nome é Sônia Yamamoto, eu sou teóloga e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre um vídeo que tem repercutido aí na internet, que é sobre a filha da Helena Tanure, que vilipendiou, profanou a Bíblia. Ela fez com essa intenção mesmo, para que houvesse essa repercussão. Muitos dos podcasts e muitos dos canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, é de homens. E homens, muitas vezes, com uma visão bem dura da realidade, principalmente quando isso envolve mulheres. Uma filha que foi criada na igreja, que é adulta, já tem 30 anos e está desviada, no conceito do que a gente fala assim dentro do cristianismo, né? Uma pessoa que estava dentro de um contexto de igreja e que hoje não está mais. E com uma mãe pregadora que é conhecida no Brasil inteiro, que muitos gostam, a maioria gosta, e muitos ficam com o pé atrás por causa do seu jeito, que a Helena Tanure, ela prega de uma maneira como se fosse uma mãe brava. E o pessoal do Brasil, eu sei que gosta de mulheres que falam como se estivesse com chinelo na mão. Eu sei disso porque eu, apesar que não dá para vocês perceberem, mas eu sou uma pessoa grande, sou alta, descendente de japoneses, e eu falo de uma maneira muito doce. Então eu estou no corpo de ogra, mas com uma voz de ursinho puff, de ursinhos carinhosos. Eu gostaria de falar com aquela ênfase, e parece que tá brigando, parece que tá com uma havaianas na mão para tacar na cabeça da plateia ali, né, da igreja, mas eu não sou assim. Poucas pessoas têm a voz suave, mais doce, e a Bíblia diz que é na doçura do falar que se tem o saber, né? Mas o gosto do brasileiro é para que as gritarias, parece até que a mulher é hormonizada, né? Tá falando assim de um jeito bem mais masculino. As pessoas escutam justamente porque parece que é uma mãe ralhando. A pastora Helena Tanure, ela é uma pastora da Lagoinha, que ela prega e ela escreve livros e faz palestras também, falando muito a respeito da família e também da mulher. E ela tem 3 filhos criados na igreja, todo mundo lembra dela do Diante do Trono, faz parte ainda. Eu lembro que quando ela saiu do Diante do Trono, os filhos dela estavam adolescentes. E ela disse que ela ia sair porque ela precisava cuidar dessa fase dos filhos. Os filhos não eram mais criança, não dava para deixar com a família. Então ela queria acompanhar mais. Mas em seguida, ela logo foi ser preletora e começou a pregar. E agora ela é pastora, então ela prega no Brasil inteiro. E aquela agenda que ela tinha do Diante do Trono, que ela disse que ia pausar, ela substituiu por uma agenda de pregações, né? E foi muito rápido. Uma grande aceitação, acho que uma aceitação maior do que se ela ficasse fazendo o backing vocal do Diante do Trono. Abriu-se uma porta de ministério e ela entrou nessa porta. Ela tem 2 filhos, que eu creio que são casados, estão no Senhor, mas ela tem uma filha mais velha, que ela nunca escondeu essa filha. E todos sabem que ela não quis seguir o caminho do Senhor. Ficou adulta e não quis seguir. Só que daí ela também se declara bissexual ou algo assim. Então ela vai nos podcasts, como ela foi nesse último, que é um canal chamado Desviados. Então daí você já vê, uma igreja precisa acordar. Então uma filha de pastores, um podcast chamado Desviados, e ali ela vilipendia a Bíblia e faz uma chocarrice, né, uma chacota, dizendo que ia fazer um ato profético, onde todos os LGBT e etc. vão entrar no reino dos céus, porque é amor e tudo mais. Ela não fez isso com o Alcorão, ela fez isso com a Bíblia, porque a Bíblia é um instrumento que a mãe dela usa. Mas o ponto que eu quero chegar nem é a questão só do que ela fez, mas sim de como as pessoas reagem a esse tipo de coisa. Primeiro porque quem não gosta da Lagoinha, não gosta do André Valadão, da família Valadão, não gosta do conceito da Lagoinha ou das batistas, é claro que vai falar mal da mãe. E em todos, acho que todas as coisas que eu já ouvi, já vi escrito, fala da mãe. Então, primeiro, a Helena Tanure não é mãe solteira. Ela não criou a filha sozinha. Ela tem um pai, um bom pai. Ela tem um marido, um bom marido que é um bom pai. Ela pode ter uma personalidade totalmente diferente, mas eles são uma família muito boa, né? Ela tem um temperamento mais explosivo, o pai é mais equilibrado. Ela se destaca mais do que ele na questão ministerial, do que está visível. Mas para você ter uma boa família e ter uma mulher que tem um suporte para estar exercendo o ministério, é preciso realmente ter um bom marido. Eu creio que o marido dela é uma pessoa boa, uma pessoa cristã de fato, né? Ele é muito calmo, muito tranquilo, canta muito bem também, tanto quanto ela.
E a questão é que as pessoas falam como se a Helena Tanuri ela fosse uma mãe solteira, né? Por que essa filha tá fazendo essas coisas, tá vilipendiando a Bíblia, envergonhando o Evangelho? É totalmente responsável, porque a Lagoinha não deve pregar um Evangelho, porque a gente vê que essa menina ela fala mal da igreja, ela diz que ela tem feridas na igreja e tudo mais. Então a culpa é da Lagoinha e a culpa é principalmente da mãe. Então isso é um tipo de visão muito machista e muito mundana. A realidade que a Helena Tanuri está passando é a realidade de muita gente. Olha, o que ela fez é até ilegal, né? Está previsto em lei que isso é um vilipêndio. Então, se ela teve coragem de fazer isso com a Bíblia, que ela sabe que ele vai machucar a mãe dela, e ela está querendo uma atenção, ela está querendo competir com a mãe, ela tem inveja da mãe, inveja da atenção que a mãe dela sempre teve. Da mesma forma com que a Helena Tanuri teve que lutar contra a inveja que ela dizia sentir dentro do ministério diante do trono, com a Ana Paula e tudo mais, todo mundo sabe, né, ela falava, e que a filha dela sofre da mesma coisa, né, só que de uma maneira mais crônica. A filha ela tem a inveja da atenção que a mãe recebe e do sucesso que a mãe tem. Agora, uma coisa é certa, né, gente? Filho de peixe não é peixinho quando está dentro do contexto evangélico. Quando você é cristão, não quer dizer que seu filho vai ser cristão também. E é aí que a gente precisa acordar. Principalmente quem é líder, quem é pastor, porque a igreja sofre com o filho de vocês. Então eu vou falar uma verdade aqui, que é para ficar bem pontuado. Em muitas igrejas no Brasil houve um grande avivamento nos anos 90 para os anos 2000 e Deus trouxe muitos adolescentes, muitos jovens para a igreja. A igreja os recebeu, né? E essa juventude que eu fiz parte foi muito perseguida por causa dessa fé, porque não é fácil decidir a sua fé enquanto você tem 15, 13 anos, ou quando você é jovem. Você é prejudicado, principalmente num país comunista, né, como é o Brasil, é prejudicado na escola, é prejudicado no trabalho, você é perseguido de todas as formas, porque você vai na igreja e eles exigem, a família que ainda não é cristã, e o mundo exige que você seja perfeito, porque você dá dízimo, porque você sustenta seu pastor, porque aí fala um monte de coisa. E dentro da igreja existe também uma outra cobrança em cima do jovem, que o jovem ele precisa ser promissor, ele precisa fazer faculdade nas melhores capitais, quando casar já precisa ter casa comprada, pronta, num bairro bom. Se for para se casar não pode demorar, então o sucesso do jovem precisa ser enorme. Existe uma exigência da liderança em cima de jovens que não têm os seus pais na igreja, que não têm sua família, jovens que são sozinhos, estão querendo formar sua família dentro da igreja. Agora, é bem contrário quando são filhos desses líderes que nasceram na igreja, no contexto evangélico. Muitos podem colocar a culpa na Helena Tanuri somente, mas sendo que muitas vezes os pais não têm controle do que a pessoa vai ser, né, quando ela cresce. O que a Bíblia diz, né, ensina o filho no caminho que deve andar. Quando crescer, ele não vai se desviar. E muitas vezes a gente vê filhos de pastores, eles são os mais terríveis dentro da igreja. Filhos da liderança, eles são mais terríveis. Os líderes sabem cobrar dos jovens que não têm pais dentro da igreja, mas eles não cobram dos seus filhos. Quantas vezes eu vi na minha igreja no Brasil isso? Os líderes tinham seus filhos pequenos, ainda não eram jovens ou eram adolescentes, eles faziam e fazem até hoje o que bem entendem, o que querem. E eles colocam lá como líder, como pastor, se esses desejarem, porque a maioria não deseja, a maioria não quer. Mas os jovens dentro da igreja, nossa, eles precisam ser pontuais, precisam ser perfeitos, senão eles são um bando de fariseus que só dá trabalho. Nenhum pastor, nenhum líder quer ser líder de mocidade, não quer ser pastor de mocidade porque dá muito trabalho, não querem saber deles, sendo que a mocidade é o futuro da igreja. Eu vejo a igreja perdendo tempo muitas vezes fazendo evento de isopor e bexiga para a mulher divorciada, para a mulher separada, para a mulher viúva, para homens que vai meia dúzia de homens ali que não tá nem aí, muitas vezes para a igreja, porque não tem o que fazer mesmo. Então tira esses homens, tira essas mulheres de dentro das suas casas, às vezes tem que cuidar da sua casa, vai arranjar um emprego, vai para uma academia cuidar da sua saúde. Ficam fazendo seus chazinhos da tarde, suas palestras motivacionais, seus coaches. E a mocidade tá largada às traças. Quem está cuidando dessa mocidade? A esquerda, o comunismo, é que está infiltrado dentro das escolas, do maternal até a faculdade, até a pós-graduação. E o que a igreja tem feito em relação a isso? Praticamente nada. A liderança da igreja cobra de uma mocidade que não tem muitas vezes os pais dentro da igreja, e dos seus próprios filhos eles deixam, porque eles acham que por eles serem os líderes, por eles serem os pastores, os filhos automaticamente têm ministério e já são salvos. E não são.
Muitas vezes os filhos de vocês são os piores, são os mais encapetados dentro da igreja. São os que ficam ali dentro da igreja tirando sarro da cara de todo mundo. Sarro, é isso mesmo que eu tô falando. Achando que todo mundo é inferior e eles podem fazer o que eles quiserem. Teve uma época que eu vi que a minha mocidade ficou muito revoltada, né? Os jovens da minha mocidade é coisa antiga, né, gente? Os jovens. Porque compraram uma mesa de ping-pong. Imagina a pobreza da igreja. Compraram uma mesa de ping-pong para que o povo pudesse ali interagir. Não tinha o que fazer depois do culto, né? As pessoas querem conversar, querem se relacionar. E aí foi uma fulana lá e falou assim, ah não, vamos tirar essa mesa de ping-pong aí, porque tava muita alegria, né? As pessoas estavam ali realmente interagindo, estavam felizes, e essa pessoa ficou afetada e mandou tirar, porque daí os rapazes não conversavam com as meninas, coisa assim. Tipo, coisa de cabeça vazia, de mente que tá ali à toa. Aquilo dali afastou os jovens. Não que uma mesa de ping-pong vá unir alguém, ou vai ser melhor, mas você está dentro de um contexto de comunidade. Você tem uma cidade grande, às vezes, você tem que saber lidar com o convívio diário com essas pessoas. Deixar de ser jacu, deixar de ser espírito de pobreza e entender que as pessoas, elas são pessoas, são humanas. A Bíblia diz, nós temos que interagir, nós devemos amar o nosso próximo, nós temos que cuidar. E muitas vezes esses filhos de pastores, esses filhos de líderes, eles são a pior raça que tem dentro da igreja, infelizmente. Isso eu falo porque a igreja não tem coragem, muitas vezes, de falar, porque a igreja é misericordiosa, a igreja ora, a igreja entende. Mas uma coisa precisa ser dita. O que você está achando que seu filho é uma benção, seu filho dança dentro da igreja, o seu filho vai no retiro, mas muitas vezes ele está ali azucrinando a igreja, humilhando as pessoas da igreja e se achando os maiorais, sendo que são um povo que depende dos seus pais para tudo. Para casar, o pai e a mãe precisam da casa, precisam dar tudo, precisam da cesta, não conseguem andar sozinho. Se tem tem o carro dos pais. E ficam ali achando que a igreja é o quintal da casa deles. Existe essa falta de cuidado, muitas vezes, por parte de uma liderança que acha que só porque os filhos foram criados na igreja, acham que eles estão tendo a educação cristã. Acham que eles estão ali agindo com respeito com a igreja. E muitas vezes não está, não. Muitas vezes estão ali só para tirar sarro, às vezes mentindo anos e anos para a igreja, mas são essas pessoas que arrependidas ou não por terem uma família dentro da igreja, por terem uma família grande ou uma família proeminente dentro da igreja, são exatamente essas pessoas que eles colocam depois de líder, de pastor, em cima de jovens que se tornam adultos e na sua juventude serviu ao Senhor, aos trancos e barrancos, mas serviu ao Senhor com tudo contra. Com a sua família contra, no trabalho com encheção de saco, no estudo também, renunciando o mundo. E chega na igreja com líderes também, querendo cobrar o que não cobram da sua própria família, dizendo que os jovens não vão ser nada, porque só o filho deles que merece ser alguma coisa. Se o jovem aspira a ser um líder, ser um pastor, Deus não tem chamado para eles, porque Deus tem chamado só para os seus filhos e só para os puxa-saco dos seus amigos. A igreja vai se dividindo, vai se estatelando, vai se tornando só um prédio ali meio vazio, ou então um prédio cheio de atividades vazias. E é isso que tem acontecido. O que a Helena Taduri está passando, não só ela e o seu marido, a sua família, e a igreja dela também, com relação à filha dela, é uma guerra espiritual. Ela está passando um espinho na carne. É Deus tratando da vida dela, como se Deus pusesse uma doença, uma deficiência, um problema para tratar com a vida de alguém. Não, isso foi uma consequência de algo que não foi bem visto, não foi bem vigiado. E também existe o livre-arbítrio, né, gente? Agora, o que cabe à igreja é orar, né? Porque essa menina, ela é muito ousada com a Bíblia. Mas ela não vai fazer isso com o Corão, não vai fazer isso com qualquer outro livro que fala as mesmas coisas. Tudo porque ela sente carência de atenção e ela sente inveja da mãe. E depois desse podcast, a Helena Taduri postou no seu Instagram uma postagem assim de esperança, né? Ela de costas para o sol e dizendo que a esperança dela vem do Senhor. E assim a esperança de muitos pais que só quando o filho se desvia que percebe assim, nossa, o meu filho caiu, mas quando caiu, caiu faz tempo, e agora? Se na Bíblia existe a parábola do filho pródigo, de um filho que se perdeu,
mas um dia foi achado. E são 3 parábolas, né, gente? É da moeda, da ovelha e do filho pródigo, e do filho. E essas parábolas, elas não estão ali enfatizando o que foi perdido. Elas estão enfatizando quem perdeu. Está enfatizando a viúva, enfatizando o pastor, enfatizando o pai. As 3 atitudes de busca. Mas como é que aquele pai do filho pródigo, ele não saiu para ir atrás do seu filho que voltou para a casa do pai? Porque um dia ele caiu dentro da casa do pai e foi embora. E depois ele se perdeu, mas ele foi encontrado e voltou para a casa do pai. O pai já estava esperando, o pai buscou ele, sim. Muita gente separa, né? A ovelha, o pastor busca, mas o filho, quando é filho, aí a pessoa tem que voltar. Como se ovelha e filho dentro do reino de Deus tivesse diferença. Não tem diferença. Nós somos ovelhas, nós também somos filhos. A parábola diz claramente, o pai fala, este meu filho estava perdido e ele foi encontrado. Quem que encontrou ele? E ele foi, quando ele viu a figura do filho, ele foi até o encontro do filho e abraçou ele. Então esse pai resgatou o seu filho, porque se o pai não fosse resgatar, o filho não poderia entrar. Entenderam? Então cuidado com falácia de Facebook aí com respeito à Bíblia e essa parábola, porque não é bem certo teologicamente, não. A gente sabe que uma hora, quando a pessoa ela viu que ela está ali, naquele chiqueiro, ela começar a sentir aquele fedor e sentir aquela fome e entender que, nossa, na casa do meu pai tinha tudo. O Espírito Santo vai e resgata e traz esta pessoa de volta. Então é ali que está aquele segredo da parábola do filho pródigo, porque o pai fala, este meu filho se perdeu, mas ele foi encontrado. Então é sinal que alguém encontrou ele e trouxe, né, o filho, e o pai o recebeu socorrendo e o recebeu com um abraço e com a restauração. E é isso que nós desejamos para a filha da Helena Tadura e para os filhos de muitos filhos de pastores que estão aí desviados e que eles desviam já militando, já levantando bandeiras, que muitas vezes realmente é para essa afronta, essa rebeldia que o ser humano tem, o pecado, a rebeldia contra o seu pai, né, contra Deus, e daí também a sua rebeldia contra os seus pais. A Bíblia diz que nos últimos tempos os filhos se voltariam contra os pais e os pais contra os filhos. Então é preciso lutar e guerrear para que a sua família realmente fique dentro da proteção do Senhor. No meio de tanto podcast, no meio de tantos canais de homens falando sobre isso, querendo ou não tacando pedra na Helena Tadura como se ela fosse uma mãe solteira, né? Eu venho aqui dizer como mulher que entendo muito bem que ela não é uma mãe solteira, que ela é uma mãe que ela tem o seu marido, tem seus 2 filhos muito bem educados, muito bem criados, mas que ela está passando por uma tribulação. E que muitas vezes pode ser que eles não tenham percebido, porque essa filha dela fala que desde criança eles caçoam da igreja. E quem é a igreja sabe disso. Quem não sabe é a liderança, como sempre, porque a maioria dos líderes não vigia. Gosta de orar e pôr as mãos, mas não vigia. Então uma coisa que eu quero deixar também enfatizado, e para a igreja, para quem não é líder, né, para o povo ali que sustenta a obra, a igreja preciosa do Senhor, a quem Deus deu o seu sangue, muitas vezes é até melhor para a igreja que essas pessoas estejam fora e fazendo suas abordagens, suas estripulices fora da igreja, do que ter esse tipo de pessoas, líderes e pastores dentro da igreja. Porque também existe isso. Eu já ouvi uma mulher, que era a mulher de um pastor, né? O filho aprontava. E eles pegaram uma nora, era vaquinha de presépio. Ela já tinha 2 filhos, ela sofria demais. Aí eu trabalhava no estabelecimento, a moça sempre falava, né, das tristezas dela, queria se separar, não aguentava mais. Só que isso seria um escândalo para os pastores, né, o homem e a mulher lá, que eram pastores dessa igreja. Um dia chegou essa mulher lá, a sogra, né, e aí a pessoa que estava do meu lado perguntou para ela, e a sua nora já se separou do seu filho, né, porque ela chegou aqui muito arrasada. Ela, não, mas o seu filho não está desviado, não se desviou, porque era uma história pesada, né? Não era a atitude daquele rapaz, não era a atitude de cristão com a sua esposa. A mãe dessa pastora falou assim, o meu filho nunca vai se desviar, ele é levita. Então, assim, uma pessoa que tocava na igreja, né? Então, ele não queria se desviar primeiro.
é filho do pastor e da pastora. Segundo, ele é levita. Então ele podia fazer o que ele fosse, gente. Ele não era desviado. Basta ir na igreja. E eu conheço de perto muitas pessoas que vão na igreja. Tá casado 1, 2, 3 vezes, tem filho com todo mundo por aí. Porque tem a sua família grande na igreja e faz o que quiser. Já vi assim, ministros de louvor que iam com um, com o outro também, com um filho por aí. Nunca levaram na igreja, mas eles iam, cantavam. Aí terminava o louvor, eles iam para casa, porque era perto, tomavam um café e só voltavam para cantar no final do culto. Agora, um jovem ter essa atitude, nunca. Os filhos e parentes de pastores e líderes fazem o que quiser dentro da igreja. A igreja sabe disso. Então, é preciso vigiar, principalmente a liderança do Brasil precisa de arrependimento. E se vocês não estão aí, eu falo porque eu não moro no Brasil, né? Se vocês não estão conquistando seus jovens, se vocês estão perdendo seus filhos, muitas vezes é porque os filhos realmente nunca tiveram uma experiência com Deus. Eles estão dentro do contexto da igreja, se fazendo de anjos para vocês, mas eles estão tirando sarro da cara de todo mundo, ridicularizando todo mundo, não se identificam com aquelas pessoas, acham que aquelas pessoas são pobres, são idiotas. E quando elas crescem, por mais que elas foram até sustentadas pela igreja, muitos filhos de pastores receberam uma educação cara, porque a igreja, esses jovens que eles ridicularizam e tiram sarro, pagaram com seus dízimos a educação desses filhos de pastores e de líderes, que recebem pela igreja, para esses filhos de líderes crescerem, se tornarem adultos e continuar tirando sarro da cara da igreja, achar que é um bando de gente ignorante. E aí a faculdade que eles fazem, eles não exercem para ajudar a sua comunidade. Eles exercem para dizer que eles são melhores. Aí a igreja divide, e aí abre portinha de igreja ridícula por aí toma cargo de outras pessoas e vão andando. E a igreja vai aí, se perdendo, não sendo relevante. Vão acontecendo os escândalos. Escândalos em cima de escândalos. Então o que nós precisamos é guardar a nossa fé e ter temor a Deus, porque o que essa moça fez é algo que infringe a lei, é desrespeitoso com seus pais, é desrespeitoso com a igreja, mas não adianta culpar, né, sendo que existe todo um contexto de liderança de igreja que é muito errado. E não é uma só denominação, é a igreja geral. Então o que a gente tem que fazer é que desejar que ela acorde, essa mulher aí acorde e honre os seus pais, para que a vida dela se prolongue aqui na terra. E que a igreja venha ter saúde. Cuida dos seus jovens que não têm os pais dentro da igreja. Viva uma vida de arrependimento. Respeite o chamado que cada um tem, porque às vezes é o filho do pastor, é o filho do crente que realmente não tem chamado para nada. Tem chamado para trabalhar e para ajudar a igreja. E às vezes aquele ali que você despreza, que é pobre, mas que é humilde, que está trazendo o seu dízimo, que está pagando a tua comida e o estudo do teu filho, Deus tem um chamado grande. Mas você, pastor, você líder, tem sido pedra de tropeço para uma geração inteira de jovens que Deus tem levantado no Brasil e que não tem exercido o seu chamado, porque os seus líderes acham que seus filhos são de peixe a peixinho, filho de crente, crentinho, e não é. Então é preciso que a igreja abrace as pessoas e tenha respeito com todas as pessoas. Principalmente os líderes têm que se tocar que eles estão sendo sustentados, do maior até o menor, estão sendo sustentados. Precisam tratar bem, reconhecer os ministérios, os chamados e andar de acordo com a vontade de Deus. Enquanto a liderança não se arrepender dos seus pecados, enquanto a liderança não acordar para a vida, a igreja brasileira vai ficar passando de escândalo por escândalo e seus jovens serão fracos. E a Bíblia diz: jovens, eu vos chamei porque são fortes. E a geração do Brasil tem jovens, a geração de hoje no Brasil de jovens são jovens fracos, porque teve uma geração de pais, de líderes e de pastores que agiram muito, muito mal. A realidade muitas vezes não é só dos pais, mas também de uma liderança que não está sabendo lidar com as futuras gerações, que quer se prender demais no seu púlpito, se prender demais na sua própria voz, gosta da sua própria voz, e não quer escutar a voz de Deus nem a voz de mais ninguém. Então, primeiro que a Helena Tanuri, ela continue tendo forças, se até na parábola,
Se até na Bíblia tem um filho que se perdeu, mas depois foi encontrado, que ela mantenha a sua esperança em Cristo.